Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Passagem para 4 e hoje estamos aqui com a Ellen, que é fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos, que vai contar a história dela pra gente. Obrigada pelo convite. Não, obrigada por estar aqui, né? Que vim falar aqui com a nossa galera. E, como vocês podem ver, né? Aqui é tudo assim, vida real, Saturday Night Live da vida real, né? Sábado à noite a gente convida os amigos pra vir da sua casa, oferece vinho, grava um vídeo pro YouTube. E é assim que o negócio rola por aqui, né? Mas a gente queria trazer a Ellen aqui pra vocês, porque a história da Ellen é muito legal. A Ellen fez todo o processo dela, né, pra estar aqui como fisioterapeuta, trabalhando nos Estados Unidos. E ela pode contar pra vocês uma coisa que a gente sempre fala lá no Instagram. Já falei algumas vezes sobre a história de validar, não validar diploma, como é que é essa história toda. Tem muita dúvida e tem muita especificidade de área pra área, né? Sim. Então a gente veio trazer aqui a história da Ellen, que é fisioterapeuta, e ela vai contar pra vocês. Então, pra começar, vamos falar assim, onde que você tá hoje e o que você tá fazendo hoje? Hoje eu sou fisioterapeuta aqui e eu presto serviço para um hospital de Orlando, né, o Advent Health. Para quem não conhece, a Advent Health é uma grande empresa de saúde aqui da região de Orlando, né, da Flórida, e que tá crescendo muito, né? Tá crescendo. O patrão tá ficando rico, né? Sim, é muito grande. É uma empresa bem grande. O que você tá fazendo lá dentro da sua área da fisioterapia? Eu comecei trabalhando lá, mais na área de neurologia, mas depois de um tempo eu resolvi me especializar na área de reabilitação vestibular e de compulsão. E reabilitação vestibular é mais quando trabalha com paciente que tem tontura, vertigem, desequilíbrio, né? Então quem tem labirintite, esse tipo de paciente. Né? Então eu acabei realizando uma certificação e me especializei nessa área especificamente. Você, né, é fina. Você, além de vir trabalhar como fisioterapeuta aqui, você já fez especialização, você já continuou. Mas então conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que foi essa transição do Brasil pra cá? De onde saiu esse estalo de vir pra cá e como é que foi esse processo, né? Porque, vamos falar sério, gente, é sempre um processo, né? Eu acho que, como pra todo mundo, começa com uma viagem de turismo, né? A gente veio pra cá passear, conhecer a Disney e voltamos assim, não, a gente tem que morar lá. Foi assim, eu acho que pra maioria das pessoas que resolve imigrar, começa assim. E aí, né, meu marido começou a pesquisar pra poder ver como é que seriam as melhores formas pra gente conseguir fazer isso. E ele acabou descobrindo que era possível fazer a validação e aplicar para poder conseguir migrar através da fisioterapia. E com isso, então, eu comecei a pesquisar mais para saber o que eu tinha que fazer para poder validar o meu diploma e para conseguir trabalhar aqui na minha profissão. Mas quando você fala validar o diploma, é igual lá no Brasil que o MEC, e aí não o MEC, né? Mas é uma instituição chega lá e dá um carimbo e fala, ah, tá válido. Não, aí você tem que enviar todo o seu currículo, pegar, se você tiver pós-graduação, certificação, tudo, você tem que pegar o seu currículo ali na faculdade, seu histórico, as ementas, com tudo, né? E enviar para um órgão avaliador, que no caso da fisioterapia se chama FCCPT. Aí você envia todos esses documentos para lá. E aí você paga, que não é barato também, para eles poderem fazer esse trabalho e avaliar se o seu diploma, se o que você cumpriu lá enquanto você estudava no seu ano de graduação é equivalente a um fisioterapeuta que se formou naquele mesmo ano, né? Se você tá equiparado, né, com aquilo. Então, se é por ano, é caso por caso. É caso por caso. Porque vamos dizer assim, uma pessoa que tem 30 anos de experiência, por exemplo, lá no Brasil, né? Formou há 30 anos atrás. Eu imagino que o currículo de 30 anos atrás e o currículo de 10 anos atrás seja diferente. Né? Deve ter alguma diferença. Então, a avaliação de 30 anos atrás lá e aqui, e 10 anos atrás lá e aqui, né? Sim. Então, gente, é o que a gente fala assim, sempre a gente, quando vai falar dessas coisas, a gente fala que, é caso pra caso. E parece, às vezes, pras pessoas, que você não quer me ajudar, você não quer me dar o caminho, que tem um caminho aí fácil pra fazer isso, você não quer me falar. Não é, gente, tá vendo? Que é muito específico cada coisa, né? Muito. Não, e até dentro da própria faculdade. Sim, até me procuraram uma vez uma aluna que formou um ano depois de mim. Ela me procurou, será que você pode me passar os seus documentos, tudo que você mandou? Porque às vezes eles conseguem eliminar e eu não preciso pagar a tradução. Você tem que pagar a tradução, né?
E eu falei, olha, não vai adiantar, porque se você tivesse formado na mesma turma que eu, na minha sala, aí tudo bem, eles iam considerar aquilo. Senão, não, você vai ter que enviar tudo de novo, vai ter que traduzir tudo de novo. No ano seguinte, a emenda podia ser diferente. Sim, com certeza. Então, e outra coisa que você falou do teu processo que eu acho interessante, porque, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala em validação no Brasil, você manda pra quem? Você manda pro MEC. Você pega teu documento, eu me formei nos Estados Unidos, fiz uma graduação nos Estados Unidos, um undergrad, um bachelor. Aí você pega lá o seu diploma e se manda pro MEC, porque o Brasil tem um órgão oficial da educação que vai olhar. Aí o MEC vai olhar o teu diploma e vai validar ou não vai validar. Aqui não tem um órgão americano para fazer isso para todas as áreas, para todo mundo, né? Não. Inclusive, tem mais de um órgão que pode avaliar, mas não são aceitos em todos os estados, então é uma coisa muito específica. Você tem que saber para qual estado você vai aplicar, vai validar o seu diploma, né? E aí você selecionar qual que vai ser o órgão que vai estar fazendo aquela avaliação do seu currículo, do seu diploma, de todo, né, o seu percurso ali enquanto você estava estudando. E aí, gente, pensa o seguinte, para algumas áreas é bem específico, como, por exemplo, áreas médicas eu acho que é bem estadual, né? OAB, né, que é o OAB daqui, que é o BAR também é estadual. Mas, por exemplo, para áreas de administração, de comunicação, área de humanas, quase toda de uma maneira geral, não é nada específico. A tua graduação, ela às vezes nem precisa de validação. Então, assim, é bom a gente esclarecer isso, porque cada profissão vai ter um caminho diferente nessa história da imigração, né? Sim. E você aprendeu isso tudo. E aí, o que você fez com esse conhecimento? Conta pro pessoal. Aí eu fui, mandei meus documentos todos, o órgão lá avaliou, depois de algumas semanas, que também não é uma coisa rápida, demora. E aí me mandou falando, olha, você tem os seus pontos, né? Tá tudo ali equivalente com a quantidade que a gente precisa da pessoa que formou na mesma época que você, no mesmo ano que você, que foi há 20 anos atrás, eu me formei em 2002. Tá esses detalhes, né? Aí, só que a gente acha que você ainda deveria cumprir a gente não conseguiu encontrar nada ali na área de humanas, então você vai ter que cumprir uma área de línguas. Então eu tive que fazer uma disciplina de inglês. Mas eu consegui, fiz uma disciplina só. Ótimo. Eu precisava cumprir ali só essa disciplina. Fiz isso, aí você manda de novo. Aí eles têm mais algumas semanas para reavaliar. E aí sim te manda tudo e falando, não, agora você está equivalente. E aí você está apta a aplicar para fazer a prova do board, né? Que é a prova nacional que todos os fisioterapeutas que se formam aqui nos Estados Unidos têm que fazer para poder ter a licença de fisioterapeuta. Então, olha lá, ó. Tem profissão que além de você fazer o curso, você tem que ter licença, né? E isso varia de lugar para lugar no Brasil. Eu tenho também, aqui também tem. Então, tem essa segunda fase. Primeiro é diploma, né? Graduação, reconhecimento do estudo. Segunda parte, prova. E essa prova toda em inglês. Como é que é essa prova? Toda em inglês. Nossa, é uma prova... Não é fácil, gente. Se alguém algum dia falou que essa prova é fácil, não é fácil, tá? São 250 questões. Cada um escolhe o calo onde ele aperta, né? O vídeo que vai sair antes ou depois desse é sobre a minha prova do doutorado. Então, se você não assistiu, se você tá pensando no caminho do doutorado, assiste esse outro vídeo. Porque aí eu e uma amiga também falamos como é que foi a nossa prova. Mas quando você falou, eu já falei assim, tô entendendo, porque foi mais ou menos o que eu passei. São 250 questões, você tem menos de 1 minuto para responder cada questão, porque são 5 horas para você fazer aquela prova. Coisa de essa coisa de cronometrar, querer fazer prova cronometrar. Isso, a prova é em inglês, gente. Só tem como fazer a prova em inglês, não tem como fazer em espanhol, não tem como fazer em português, não tem como fazer em nenhuma outra língua, em inglês. E a prova, o conteúdo dela é simplesmente tudo que você estudou durante a sua graduação inteira. Eu acredito. Né? Tudo. Americano gosta dessas coisas, gente. Olha, tá provado que americano gosta. Mas assim, te dá uma tranquilidade depois que você passa, né? Sim, sim. Se você tinha alguma dúvida de que você dava conta do recado, ali
se esvaiu, né? Não, aí você não, realmente eu sei. Tô pronta. Tô pronta pra encarar esse negócio em inglês. E você revela uma coisa que você não via há muitos anos atrás, né? Porque depois que você trabalhou ali como fisioterapeuta, você teve ali a sua área, você ficava mais focada ali. No meu caso, eu trabalhava com geriatria, então, né, eu fui trabalhando mais ali com aquela área, então você não tá ali relembrando aquelas coisas que você via há muitos anos atrás, né? Tipo, eu não trabalhava com a área de respiratório, cardiologia, nada disso. Então eu ficava mais ali na parte de ortopedia, geriatria, e eu tive que rever tudo isso. Nossa. E além disso, também muitas coisas que a gente não aprendeu no Brasil, né? Que são coisas que são específicas do fisioterapeuta aqui. Como é que é? Dá um exemplo. Deixa eu pensar. Muita coisa com relação a feridas, que a gente lá no Brasil não trata feridas, aqui eles tratam feridas, então curativos, né? Esse tipo de coisa que a gente não tá acostumado. Muita Aqui coisa de pesquisa. O que eles cobraram de research, né? Que é uma coisa que é o calo de todo mundo que fala comigo que tá tentando fazer essa prova. O que eles cobraram de research, assim, porque é incrível. Isso é uma coisa que eu acho legal aqui. Toda a área médica, a maioria dela não é uma graduação simples e imediata. Ela tem alguns níveis de exigência diferentes. E que eu acho legal, porque no final, você tem que ser um profissional muito preparado, porque você tem muita responsabilidade legal pelo teu paciente, né? Fala um pouquinho sobre isso também, assim, então tá, eu tô pensando que eu vou ser fisioterapeuta, eu vou conseguir ir para os Estados Unidos ser fisioterapeuta lá. A parte boa a gente sabe, né? Todo mundo acha que a gente também ganha milhões, tá ficando rico, tá ganhando em dólar, que é maravilhoso. Mas e a parte da responsabilidade do profissional de saúde aqui? É muito grande, né? Aqui a gente fala que tem que tomar muito cuidado para não receber processo, né? Então você tem que fazer tudo muito bem embasado, muito bem seguro. E aqui é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. A gente tem que fazer muita documentação. A gente tem que documentar tudo o que você faz com o seu paciente para você se resguardar, né, quanto profissional, né, que você estava fazendo uma coisa adequada, certa para o seu paciente e que não vai ter nada ali errado. E por isso também que eu acho que eles cobram muito a questão do research, porque tudo tem que ser embasado cientificamente, né? Eles cobram muito assim, para você fazer as medidas com o paciente, tem que estar de acordo com aquela pesquisa. Então você vai fazer né, os outcome measures, que eles chamam, que a gente vai fazer dos pacientes para poder ver se ele está melhorando, se ele não está melhorando, tudo embasado de acordo com pesquisa. Né, que é uma coisa que a gente não é muito acostumado lá no Brasil. A gente não faz isso lá. E essa coisa da pesquisa aqui, e aí junta com outro assunto que a gente fala aqui no canal, que é a história do mestrado, doutorado, né, da questão da educação. Por que os Estados Unidos, em muitos assuntos, é pioneiro? Porque tem pesquisa sobre tudo, né? Tudo tem muita pesquisa, gente. Tem muito incentivo para fazer pesquisa. Por isso que tem muito programa de mestrado, doutorado e muita bolsa de pesquisa. Porque a pesquisa ela é feita para desenvolver o conhecimento, mas ela também é parâmetro para aplicação na prática, né? Sim. Então ali fica tudo... Não é você que achava e por isso você fez assim, né? Uhum. Você fez porque uma pesquisa mostrava que era assim, que era o melhor resultado para aquele tipo de paciente, naquela condição X e Y, né? Então, eu acho que isso é uma diferença muito legal, né? Sim, até pra você saber, igual no meu caso, né? Se o paciente tem um X canal lá afetado, que ele tá com a vertigem, porque um canal tá afetado, então aquela manobra foi provada por um monte de pesquisas que essa manobra é tipo 70 e tantos % eficiente, a outra é 50%. Qual que você vai usar? Aqui vai dar um resultado melhor, que tem mais chance de ser mais eficiente. Então, isso dá uma tranquilidade também, né? De fazer a coisa certa, né? Por isso também tem que ter uma prova difícil pra caramba. Mas você fez a prova uma vez? Fiz. E tem isso também. O fisioterapeuta que se forma aqui depende dos estados, né? Mas aqui na Flórida, mais especificamente, a pessoa só pode fazer a prova 5 vezes. 5? Se ela fez 5 vezes, não passou nas 5 vezes, ela não pode ter a licença de fisioterapeuta nunca mais na vida dela. Bom, então gosta de levar a sério, né, gente? Não, nada de que, então vou fazer a prova, na empolgação. Não desperdiçar a chance. Tem que estudar, né? Não, o doutorado é só 2 vezes. Senão você tá expulso do programa. Pois é, não é fácil, né? O trem aqui é sério, gente. Ninguém faz prova à toa aqui também, né? Porque é um custo, é um trabalho, né? Tem todo um negócio, né? Mas como é que as pessoas se preparam para essa prova? Tem alguns cursos preparatórios que a pessoa consegue fazer online, né? Então, com isso ela vai estudando e o próprio o board lá, ele te
fornece, né, o blueprint lá com o que ele vai solicitar, o que Os você deve parâmetros estudar. da prova, E né? quais são os livros que são aceitos, né? Quais que você tem, por onde você vai se preparar, porque tem muita bibliografia, né? Então não adianta você também pensar que você vai estudar ali tudo aquilo e pegar qualquer livro e pronto. Você fez Não. algum curso? Eu fiz um curso preparatório online e eu me preparei por, se eu não me engano, acho que foram 8 meses, foi. Eu fiz, 3 meses e mais 2, e depois eu vim fazer a prova. E eu consegui passar de primeira. E você estudou tudo no Brasil? Tudo no Brasil. Então vamos lá, você veio empolgar o bababá, vamos voltar na história. Vocês vieram empolgar a querer mudar. Descobriram que esse era o caminho. Foi. Aí você pegou seus documentos, organizou tudo e mandou pra cá. Isso. Lá no Brasil. No Brasil ainda. Fizeram todo, falaram, não, beleza, tá joia, rolou, pode fazer a prova. Pode se inscrever pra fazer a prova. Isso. Aí você estudou 8 meses no Brasil pra poder fazer a prova. Pra depois fez a prova, aí você veio aqui, que a prova é só aqui. Só aqui. Porque a enfermagem sabe que já tem a prova lá no Brasil, né, agora, tem. né? Isso é tem enfermeiro que tem. Falando isso, tipo assim, quem sabe as minhas irmãs que são enfermeiras estão vendo esse vídeo daqui, né? A gente planta também, quem sabe. Mas aí você veio e fez a prova aqui. Fiz a prova. Primeira, passou. Isso, eu Tô fiz a falando prova, que ela é passei. luxo, gente. Você passou de primeira, mas como é que é essa nota dessa prova? Como é que funciona? A prova, ela vale 800 pontos. E Total é 800. Total é 800. E pra pessoa passar, varia um pouquinho dependendo do nível de dificuldade, mas tem que estar ali mais ou menos acima de 600 pontos, né? Que seria equivalente a uns 65% mais ou menos da prova, pra você passar. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E tem outra coisa também, né? Por isso que a gente fala que é importante não desperdiçar, né, as chances, porque se você tirar uma nota muito baixa, abaixo de 400%, você não pode mais fazer aquela prova. Como Aí assim? você não pode fazer mais. Mesmo Nunca que você mais? tenha 5 chances, você não pode fazer nunca mais aquela prova. Então, gente, oba-oba não, tá? Por favor. E assim, a prova é em inglês, mas tem que fazer TOEFL também? Pra fazer a prova, não. Né? Mas pra você fazer, às vezes, o visto, aí sim. Dependendo se você for fazer um visto por empregador, você tem que fazer o TOEFL. Mas só pra prova, não. Então aí, currículo, formação, prova da Ordem dos Fisioterapeutas e mais alguma outra? E tem que fazer a prova de leis do estado pra onde você está aplicando a validação também. Por conta da coisa da liability, né? Da responsabilidade, Sim. né? Importante. Sim. Tá, aí você fez a prova, passou na prova. Próximo passo. Isso. E tem uma outra coisa. Quando eu vim fazer a prova, tava no meio da pandemia. Até por isso também que eu comecei a... Sempre tem que ser tudo fácil. Foi fácil. Fácil. Eu tive um pouquinho mais de tempo, então eu consegui estudar um pouquinho mais, porque como tava na pandemia, eu não tava trabalhando mais aquele tanto, porque tava tudo fechado, né? Então eu consegui estudar um pouco mais. E quando foi no começo de 2021, eu vim fazer a prova em abril de 2021. A gente veio, tava tudo fechado, teve que fazer quarentena. A gente fez quarentena no México. Ficamos 15 dias num resort com all inclusive, mas eu lá só sentada, estudando. Né? Então o marido assim, e só aproveitando o marido com e a a filha. na piscina, tudo, e eu lá, estudando. Entendi. O tempo todo estudando. Nessa época que você tava fazendo quarentena, a gente já tinha decidido que ia vir. A gente vinha em agosto, né? Julho. A gente tava acompanhando quais eram os consulados que abriam. Porque o consulado abria e pode ir agora para aquele país, e aí você corre para tentar tirar o visto naquele país, porque o consulado do Brasil estava fechado. Aí corre para tirar o visto, aquela confusão toda. A gente ia para Belize. O único consulado aberto que estava aceitando brasileiro a essa altura do campeonato era Belize, lá por maio, né, junho. Aí uns dias antes da gente ter que bater o martelo para poder ir pegar o visto em Belize, que eu nem sabia onde no mapa ficava, antes desse negócio, abriu o consulado no Brasil, a gente deu conta. Então eu só imagino o perrengue e a tensão que deve ter sido essa história, né? Foi. E para aproveitar a viagem, como tava vindo fazer a prova, eu já vim fazer as 2 provas. Então eu fiz a prova, a gente chegou... As duas, a da ordem e a do estado. Leis, e a do estado. Nossa. Né? Então, nada fácil. Nada fácil. E eu preparando para a prova, né, do board, que é a mais difícil, né? Eu estudando, não tinha nem encostado da prova de leis, que você também tem que estudar, né? É uma legislação que você nunca viu na vida, Nunca vi né? na vida.
de erro médico, do que você pode fazer, o que não pode, o que o assistente do fisioterapeuta pode fazer, o técnico pode fazer e quais são as suas responsabilidades com eles. Então eu fiz isso, eu fui, fiz a prova. Aí no dia seguinte eu fiquei estudando pra outra prova e fiz a prova no outro dia. Meu Deus. Fiz logo na sequência, assim. É que a gente gosta de coisa fácil nessa vida. A gente gosta só. De fácil, né? Só de easy. Aí eu fiz, a gente no outro dia já voltou pro Brasil e eu fiquei aguardando. Porque a prova demora, se não me engano, acho que são uma semana pra sair a nota se você passou, aí se não passou. Aí vocês voltaram pro Brasil e ficou esperando a nota. Voltamos pro Brasil. Passou. Chegou positivo, feliz, todo mundo alegre. E aí? Pode vir, não precisa fazer nada. Não, não é assim. Não é assim, não. Nunca é fácil. Eu já tinha licença, mas eu não tinha permissão pra trabalhar, né? Eu não tinha uma permissão pra trabalhar no país. É isso que a gente fala, assim, gente, são várias coisas. Uma coisa você tem a formação, essa formação você aceita. Outra coisa é você trabalhar naquela formação. Outra coisa é você trabalhar como imigrante, né? Como uma pessoa que não tem permissão oficial de trabalho naquele país, né? E aí é a parte de imigração agora que vocês tinham que lidar. Isso, né? Porque quando eu vim fazer a prova, eu ainda tinha o visto de turista. Eu entrei pra fazer a prova como turista. Ok, você pode, normal. Não tem problema nenhum. E aí eu voltei, mas antes disso, enquanto eu tava me preparando, a gente já tava pensando também em como aplicar pra poder, né? As coisas andando em paralelo, claro. Isso. Então a gente aplicou para o processo, para eu vir como fisioterapeuta, mostrando que era uma profissão que precisava, né? Que eles tinham necessidade aqui. E que você tinha histórico, formação, isso, não sei quantos anos de experiência, que eu era uma profissional que ia contribuir para o país, né? De alguma forma. E com isso eu apliquei, passei na licença, mas assim, eu passei na prova, não tinha licença ainda, porque para você ter a licença, você tem que ter o social, né? Que é como se fosse o CPF. Então você ficou com tudo pronto, mas não tinha licença ainda. Então você tinha que resolver a parte migratória para poder a licença sair. Pra depois ter a licença. Você vê que, gente, tudo e assim, sem social você não tem nada. Nada. E aí para ter social você tem que estar como legal aqui, né? E aí aplicamos, e aí aguardando. Passei na prova em abril. Quando foi, nisso estava correndo ainda o meu processo, né, imigratório. Em dezembro a gente recebeu viu lá no aplicativo que a gente tinha sido aprovado, né, que a gente tinha conseguido, né, aprovado o Green Card. O Green Card. Já aprovado o Green Card. Tinha sido aprovado o processo, mas a gente ainda tinha que fazer entrevista, né, no consulado do Rio. Aí tem que fazer entrevista, exame, aquelas coisas, todo o processo que fizeram todo lá no Brasil, tudo bonitinho. Do Brasil. A única coisa que eu vim fazer aqui foi a prova. As 2 provas e depois que não tem jeito, era o que você tinha que fazer. Até para estudar para o curso que eu fiz de inglês e tudo, que tem os lugares que são, né? Que credenciados que eles irão aceitar. Não é qualquer um. Você não pode pegar um cursinho de inglês lá do Brasil mesmo e fazer que não falar, eu fiz aqui ó, o curso e acabou. Mas eu fiz tudo online. Eu fiz com uma faculdade lá das Filipinas. Mas fiz. Era credenciado, valia? Sim. Ok. E você já tinha feito a prova, então o suficiente... Já. Eles pediam o curso de inglês por causa da formação. Não, foi da validação. Foi validação. Se eu não tivesse essa validação, eu não podia fazer a prova. Ah, então tá, foi antes. Foi antes. Aí resolveu essa parte, já melhorou o inglês pra prova, né? Já te deixou mais segura, no final das contas, pra fazer a prova em inglês, né? Ótimo. Eu confesso que quando eu comecei a estudar pra prova, a pensar, vir pra cá, meu inglês era nível intermediário. Né? Mas quando eu terminei o processo todo, já para poder imigrar, aí o inglês já tem que estar fluente. Porque você tinha que estudar, pra prova, né? Como é que você ia estudar pra prova? Você ia estudar, você tinha que estudar inglês, né? E muita gente tem dificuldade, porque como é uma prova rápida, você tem menos de 1 minuto para responder cada questão. Se você não for fluente para ler, pode não ser fluente para falar na hora de fazer a prova, mas para ler, interpretar e conseguir responder, tem que estar fluente na leitura, né? E também não tem como não estar fluente e atender paciente aqui, né? Aí na hora de atender aqui tem que estar fluente, porque não tem como você fazer uma avaliação, saber o que aquele paciente está sentindo, como você vai perguntar para ele se você não tiver o inglês fluente. Você tem que entrevistar a pessoa, tem que fazer os exercícios, fazer as manobras, fazer o que tiver que fazer. Tudo. E depois ainda você falou que tem que documentar, né? Tem que documentar, tem que escrever. Então olha, essa pergunta que eu tenho certeza que ia vir aqui nos comentários, precisa ter inglês? Precisa ter inglês. Essa já tá respondida. Precisa ter inglês. Mas a gente, como brasileiro, tem uma vantagem, né? De poder falar, tem muito paciente que é hispano, né?
Então ajuda ali na comunicação, né? Mas você não consegue escolher paciente que é um ou que é outro, né? Mas o fato de você falar português ou espanhol ou espanhol também ajuda, porque eu já vi vários médicos aqui que colocam lá todas as línguas que falam no currículo, né? E aí pacientes daquela língua vão te dar uma preferência, vão dizer, se eu sou brasileira e tô precisando de um fisioterapeuta e vejo lá, a Ellen, ela fala português, eu vou me sentir mais à vontade. E é um plus, né? Um a mais, é um benefício no seu currículo. Com certeza. Até quando eu fui fazer as entrevistas que você prepara o seu currículo, tudo, se você colocar lá que você fala português, espanhol e inglês, e falar que você é fluente, isso já te dá um diferencial. Aí saiu o Green Card. Chegou lá, que alegria, saiu o Green Card, tá tudo certo, agora vamos. Como é que foi essa história? Como é que vocês prepararam pra vir? Aí como a gente já tinha decidido, né? Já tinha praticamente... A gente confiava muito, né? Que tudo ia dar certo. A gente já tinha vendido o apartamento e já estávamos morando de aluguel num outro, né? Com o dinheirinho lá guardado, né? Que a gente sabia que ia precisar aqui. E depois de um tempo, depois quando foi aprovado, a gente sabia que tinha que fazer entrevista e tudo, e nós resolvemos vir pra cá. E antes disso, eu fui convidada para dar mentoria no curso preparatório que eu estava fazendo. Ah, você fez a prova, deu certo, e aí te convidaram para dar mentoria. Me convidaram para dar mentoria, né? Que eu passei com uma nota boa, então assim, passei de primeira, que não é uma coisa fácil para imigrante. Aí eles me convidaram para dar essa mentoria para poder preparar os alunos brasileiros para poderem fazer essa prova. Isso que a gente fala, gente. A gente é bom, a gente só tem síndrome de cachorro vira-lata, tá? Mas a gente é bom quando a gente quer, então... E aí, assim, eu preparei alunos, vários deles passaram na prova, né? Aí, então conseguiram se tornar abrindo caminhos nos Estados Unidos. Muito bem. E isso foi bom também que de um certo ponto, quando a gente resolveu imigrar, deu certo que uma aluna minha passou e ela ia trabalhar, ela resolveu trabalhar no interior do estado. Ah, legal. Né? Então a gente conseguiu pegar o repasse da casa que ela estava pra gente conseguir vir. Então, olha que legal, certinho, nossa, né? essa história de chegar aqui com uma casa já encaminhada, já é bem encaminhada, né? Uhum. Aí chegaram, já tinham a casa que ela tava, que vocês pegaram o repasse. Mas como é que foi pra arrumar emprego? Aí a gente chega, aí quando chega aqui a gente tá começando uma vida nova, né? A gente é como se estivesse nascendo de novo num outro país. Então é começar a gente sempre fala isso, né? Então a gente teve que ir lá correr atrás do social, do CPF, para poder, né, ativar toda essa documentação, porque a gente não tem nada, a gente não é ninguém. Mesmo quem chega com Green Card, chega pela primeira vez, nada. Né? Tá e a gente não chegou com um Green Card, né? A gente chega com o envelope falando que a gente foi tá aprovado, okay. que tá ok, mas a gente, quando entra aqui, é que seu Green Card vai ser produzido. E aí ele vai chegar para você depois de um tempo. Né? Que ele não é produzido. Quando é lá no Brasil é de um jeito, aqui quem já tá aqui é de um outro, né? Aí chegaram, como é que você podia trabalhar logo de cara? Não, aí a vida começou aqui, né? A gente nasceu de novo aqui pro país. Então, a gente tem que correr atrás de toda a documentação, né? Foi lá, eu fui atrás do social, que eu precisava do número do social para poder ativar a licença. O social, ele até chega com uma semana, mas eu precisava antes para poder ativar minha licença para conseguir procurar emprego, né? Para poder trabalhar. Porque também, né, ficar gastando em dólar, sem ganhar em dólar é difícil, né? Gastando as suas pessoa tem que que você tinha lá do Brasil, não dá. Pessoa rapidamente tem que resolver tudo, né? Então, eu peguei o número do meu social, mandei pro board, aí eles ativaram, minha licença chegou, também foi rapidinho, se não me engano, uma semana também depois chegou. Ai, que bom. E aí eu fui e arrumei meu currículo todo bonitinho e fui procurar emprego, né? Aí você começa a procurar, né, vagas de emprego, tudo direitinho que tá tendo. Vamos dar uma dica aqui pro pessoal pela sua experiência. Onde você procurou emprego? Site, LinkedIn? Eu procurei pelo LinkedIn e também, assim, a gente já vai conversando mais ou menos com quem já estava aqui, então você já sabe aonde que é mais fácil e realmente tem muita procura de emprego, né? Muita, assim, muita procura não, muita oferta de emprego, né? Para fisioterapeuta, muita procura não. Algumas áreas, então, né, gente? Né? As áreas de saúde, abriu a boca e falou que quer trabalhar na área de saúde, estão te... laçando, na verdade. Realmente eles precisam muito de profissionais de saúde, né? Seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta. Os assistentes também, né? Assistente, sim.
E aí tem muita oferta e com isso eu arrumei meu currículo e fui procurar um emprego e comecei trabalhando numa clínica que era só de ortopedia e é muito diferente. Gente, é muito diferente. Eu falo que assim, o ritmo no começo pra mim foi um pouco assustador. Foi. O jeito que eles fazem as coisas aqui é muito agilizado. Muito né? agilizado e acho principalmente porque a gente não tá habituado com a questão da documentação, né? Que você tem que documentar tudo ali daquele paciente. Então você não tem aquela agilidade. E o seu cérebro dá um pouco de tilt também, né? De você estar falando em inglês que você não estava acostumado o tempo todo, escutando em inglês, escutando em espanhol, traduzindo para português, escrevendo em inglês, aí você dá aquela, né? Em casa fala português. Em casa fala português. E na rua ouve espanhol o tempo todo. Sim. O cérebro até entrar no tino de tudo isso. Eu falo que nas primeiras semanas eu chegava em casa exausta, como eu nunca tinha chegado na minha vida enquanto eu estava trabalhando lá no Brasil. Sei como é que é. Eu chegava assim, queria dormir, fazer mais nada. Nem conversar com as pessoas. Não, a cabeça assim, né, daquele tamanho e aí assim, mas com o tempo a gente vai, né, a gente adapta, acostuma, né? Você vai pegando o ritmo, vai ficando mais fácil, né, e aí com o tempo foi ficando mais fácil, mas eu percebi que assim, que a gente também não sabe, né, é muito diferente, a gente não sabe como negociar quando a gente vai aplicar para um emprego aqui. Porque você não tá acostumado com aquilo. Lá no Brasil, né? A vaga é essa, o preço é o salário é esse e fique satisfeito. Porque aqui não tem. É muito diferente. Mas também no Brasil falta emprego para as pessoas. Então, quando te oferecem um salário que tá ali minimamente, você aceita, fica feliz, começa a trabalhar o mais rápido possível, né? Mas aqui, lei da oferta e procura, que é diferente, né? Muito diferente. E além disso, lá no Brasil, eu tinha uma clínica. Então, eu era eu era autônoma, eu era minha chefe. Patroa, né? Eu nunca tive chefe, eu não tinha que negociar salário e tudo. Era ali os atendimentos que eu fazia dos meus pacientes e pronto. Eu nunca tive eu falo que lá no Brasil eu nunca tive carteira de trabalho. Então eu nunca tive que fazer uma entrevista de emprego. Então aquilo tudo foi muito novo pra mim. Então, da primeira vez a gente fica sem saber, pesquisa, né, e tudo. Você faz ali de qualquer jeito, você não sabe se tá certo, mas deu certo. Aí depois de um tempo eu comecei a falar, não é bem assim. Eu acho que se eu aplicar para uma outra coisa, pelo meu currículo, pela experiência que eu tenho, eu consigo uma coisa melhor, né? E comecei a pesquisar mais. Quanto tempo você ficou na primeira clínica? Foram 6 meses, eu acho. Você até ficou muito, né? Porque pro padrão americano, gente, a gente tem essa coisa no Brasil de, eu vou queimar minha carteira de trabalho se eu tiver muito empregador ou se eu trocar. Aqui não. Aqui não tem isso, meu filho. Pagou se você é bom, pagou mais. Aqui o contrato de trabalho é você e o outro lado. Deu match, vai, trabalha, não tá dando certo, mas tchau, não venho a partir do dia tal e procura outro lugar. Não tem aviso prévio, não tem nada. Eles falam que é de bom tom você avisar com 15 dias, né? Mas só pro outro lado. Mas vamos dizer assim, se você arrumar um emprego, se tivesse te falado assim, você precisa começar daqui a uma semana, você ia perder por conta disso? Não, né? Então aí eu comecei a entender um pouco mais como é que era, comecei a pesquisar e vi que tinham vagas, né, em lugares que eu acho que eu ia ser melhor reconhecida, que eu ia me sentir melhor, né, de trabalhar. E acabou surgindo a vaga para trabalhar com neurologia no Advent Health. E aí eu fui para lá, aí eu mandei currículo e tudo, aí tem todo um processo, né? Empresa grande, aí é um pouco diferente, porque aí é uma estrutura muito grande, né? Tanto é que eu conversei, se eu não me engano, acho que com umas 3 ou 4 pessoas antes de eu ser aprovada. Mas mesmo assim não foi muito demorado. Em uma semana eles são agilizados. Eles são agilizados. Em uma semana foi tudo resolvido. Então eu mandei o currículo pra lá. Logo depois entrou em contato comigo uma pessoa do Recursos Humanos. Ela me falou qual que era o valor, né, que ia oferecer ali para aquela vaga que eles estavam oferecendo, era de tanto a tanto, e que, de acordo com a minha experiência, que eles achavam... Perguntou quanto que eu estava recebendo no meu emprego atual e quanto que eu queria receber, né, aí, de acordo com a minha experiência. E depois disso, aí a manager lá do setor fez uma entrevista comigo virtual, porque como eu tava trabalhando, não tinha como eu ir, né, lá fazer a entrevista presencial. Eles preferem que vá fazer presencial, mas por causa da pandemia, eles começaram a fazer muito virtual também. Aí eu fiz a entrevista com ela, aí ela me perguntou da minha experiência, né, do meu currículo e tudo. Ela não era fisioterapeuta. Ela era gerente da área. De lá, inclusive ela era fonoaudióloga, mas ela que gerenciava todo o setor lá
da reabilitação, né? Então, todos os fonoaudiólogas, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, ela que gerencia ali, né? A clínica que é do hospital. Depois de eu conversar com ela falou, gostei muito de você, então agora você vai fazer uma entrevista, tem que ser presencial, com a chefe do setor de neurologia do hospital. Porque inteiro, você de ia todos fazer... os hospitais, não só do hospital que eu tava aplicando, de todos os hospitais. Porque o serviço que você ia fazer era meio que debaixo do guarda-chuva da neurologia. Da neurologia, né? Isso. Entendi. Né? E aí, essa entrevista foi bem diferente. Por quê? Porque aí eu cheguei lá, e você já vai tudo nervosa, porque eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida. E aí chega lá, ela começa a me fazer pergunta clínica, né? Tá, então vamos supor que você tem um paciente que teve um AVC, né? Um derrame. Como é que você faria a avaliação dele? Aí eu sei, ai meu Deus. Então vamos lá, eu ia avaliar isso, Mas você tinha feito a outro. prova? E você tinha arrasado na prova? E você tinha né? experiência. De trabalhar com o paciente. Só que mesmo assim a gente se sente insegura, porque será que é isso que ela quer saber? A síndrome do impostor. Gente, a síndrome do impostor é muito real. Por mais que você se prepare, por mais que você prove numa prova... Você acha que você não sabe nada? Na hora que você chega ali na frente daquela outra pessoa, você fala assim, mas eu não sei nada, o que eu vou fazer? Qual que é o buraco que eu vou entrar, né? E aqui o povo é muito seguro, né? Eu acho que eles vão sendo preparados... Eu vejo isso com as meninas. Sim. Eles vão sendo preparados a vida inteira pra se colocar, pra fazer entrevista, pra se vender. Sim. Como profissional, como... Então, assim, pra gente que vem de uma cultura... que é latina, né, de um modo geral, que é muito, assim, de ser low profile, é até bonito de dizer, mas a gente, assim, é uma síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente não quer mostrar o que sabe, o quanto é bom e tudo mais. Pra mim, sempre é um choque. Quando a pessoa chega, assim, se achando, nossa, fulano tá se achando. Cara, mas tá certo, a pessoa tá vendendo o peixe dela. Se ela não vender, quem é que vai vender o peixe dela, né? Então é muito interessante isso. E eu acho que contou muito pra ela também a questão de eu estar dando mentoria e preparando alunos pra fazerem prova pra cá. Então isso que já mostrou que eu tinha, né, um pouco a mais. Mas é isso, né? Quando você foi dar a mentoria, você sabia que isso seria um diferencial no seu currículo? Não. É essas coisas que eu sempre friso, assim, principalmente que eu tô no Instagram, que as coisas que a gente faz, porque a gente é bom naquilo e que a gente acha que é certo fazer aquilo, ou que aquela oportunidade apareceu na vida da gente, às vezes a gente não tem ideia de quanto lá na frente aquilo vai encaixar, né? A Nana falou, eu e a Nana falamos muito sobre isso na entrevista dela. A Nana tá fazendo um PhD em antropologia, sendo que a formação dela é direito, mas que ela é apaixonada com cachorro, lá na Califórnia. E a gente falou disso, porque às vezes tem umas coisas na vida da gente que a gente não faz porque faz. E depois aquilo ali, se você souber vender o seu peixe, aquilo faz toda a diferença no teu currículo, né? Aí eu falei isso com ela, então acho que isso também já contou um pouco mais. E aí ela começou a me perguntar, tá, e agora o tratamento? Como é que você ia fazer o tratamento desse paciente? Por que você ia fazer aquilo? E aí, olha que interessante. Você costuma ler pesquisa? Ela me perguntou. Qual foi a última pesquisa, artigo científico que você leu? Porque aqui o profissional não é pra chegar lá e ficar fazendo a mesma coisa que ele fez a vida inteira. Tem que estar atualizado. Ele tem que se atualizar. Sim. Eu só lembro de Grey's Anatomy, porque eu não entendia. Eu amo The Grey's Anatomy. E eu não entendia. E eu falo, gente, mas esse povo é médico, esse povo é cirurgião, chefe de cirurgia, que ficam escrevendo artigo e lendo artigo. Né? E não sei o que, e um lê o artigo do outro. Agora eu tô entendendo tudo, gente. E ela me perguntou, qual foi o último artigo científico que você leu? E aí foi bom pra mim. Porque, como eu resolvi... tem outra coisa também, né? O fisioterapeuta aqui, ele forma com nível de doutorado, né? Então, ele é doutor em fisioterapia. A maioria das áreas médicas, né? Isso, antigamente não era. Tanto é que quando eles equipararam meu currículo, era bacharel também, né? Então, eu fui validada, fui equiparada como bacharel. E por isso, agora, eles têm muitos cursos que eles abriram para fazer transição de doutorado para esses profissionais de antes. Sim, para os profissionais de antes. Para eles se equipararem, né, ao nível do profissional agora. E aí eu resolvi, falei, não, eu quero, né? Ela te ofereceu na entrevista já? Não. Eu resolvi por Você mim já queria? Antes.
Eu resolvi que eu queria me equiparar. E eu comecei a fazer a transição do doutorado ainda no Brasil, antes de vir pra cá. Preguiça? Consegui fazer a prova, já vou ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, vou deixar por isso mesmo, vou ser uma pessoa preguiçosa e ficar satisfeita com o que eu tenho? Não, né? Não. Né? Mas uma coisa assim que eu tenho, por mim, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler. A gente se acha, né? Então, os nerds se encontram, pois gente. É. Então eu falei, eu quero ser igual aos profissionais que estão lá, eu já quero me equiparar, então eu não quero ser só o bacharel, não quero só ter o B, né? Lá eu quero ter o D antes do meu nome. E aí eu fui fazer a transição. E aí quando ela me perguntou isso, qual foi o último artigo que você leu? Eu falei, eu tô fazendo a transição do doutorado. Você tá fazendo a transição do doutorado? Mas você aprendeu a se vender, você aprendeu rápido o negócio. Porque tá vendo assim, a pessoa te perguntar, mas se você responder B e B é melhor pra você, né? Melhor do que só responder o artigo, é falar, eu estou lendo o artigo por isso. Gente, ó. Aí eu falei com ela, eu estou fazendo a transição do doutorado, então por isso ontem eu li um artigo a respeito de farmacologia, sobre isso, aquilo, outro, e já falei com ela. Que bom. Aí você fechou, aí ela carimbou, assim, contratada. Ela, não, então vem aqui, vou te mostrar tudo, né, o setor, vamos conhecer. Já tinha ganhado. Sim. E só que não te dá resposta na hora. Claro, né? Tem que rolar aquela tensão ali. Não dá resposta na hora. E aí eu fui conhecer tudo, e lá é muito grande, aí você fica encantado, né? Porque é um outro nível, um outro padrão, né? Não tem nem comparação com nenhuma clínica que eu já fui no Brasil. Né? Não sei como é que é o Albert Einstein, claro, que eu também não conheço, mas eu acho que chega a ser mais ou menos o padrão de lá. O mais top de lá é tipo normal aqui. Sim, com todos os recursos que você precisar, todos os aparelhos, tudo de mais moderno, tudo descartável. Gente, isso me choca. Eu tô pra falar isso há um tempão. Eu fui no ginecologista aqui pela primeira vez. É tudo descartável, inclusive o jaleco. Sim. Sabe aquele jalequinho de pano que você coloca pra fazer exame? Que tem no hospital. Não é só de TNT, aquele fininho, né? É o de tecido mesmo. Gente, descartável. É tão chique. Pronto, sim. Corta. Né? Aí, sim, fiquei simplesmente impressionada, né? Com toda a tecnologia, tudo que tinha lá, né? E aí fui conhecer, aí falou aqui é a parte da neuro, aqui é a parte da ortopedia, aí você foi vendo todo, né, aquele monte de barra paralela, aquelas coisas que suspende o paciente para poder que não consegue andar, sustentar o peso para você fazer treino de marcha, coisa que você não vê, né? Não é fácil de ver lá no Brasil, sei lá, você carrega o paciente, leva e você se mata, né? Acaba com suas colunas, mais referência de fisioterapia no Brasil, lá em BH tem um, né? A gente não falou sobre isso. Também é mineiro igual a mim, né? Cresceu em BH igual a mim, né? Então, mas em BH tinha um hospital que era referência em fisioterapia, o Sara Kubitschek, né? Que é lá em Brasília, né? Que são, tem lá em Sara, tipo, tem lá em Brasília e tem lá em BH. Em BH, né? Que são tipo os mais referência da área, né? E mesmo assim não. Lá tudo assim, todas as macas, todos os tatames tem você põe o pezinho lá, ela sobe, ela desce, você não precisa ficar carregando o paciente, rodando manivela, fazer nada, né? Não. Então tudo lá é adaptado, preparado, né? E aí foi me mostrando lá a área de tudo. E aqui é a sala de reabilitação vestibular. Olha, que interessante. Inclusive aqui a gente tem uma das cadeiras, que são uma das 4 cadeiras que tem no mundo inteiro para fazer tratamento de reabilitação vestibular. Aí eu falei, olha, que interessante. Um equipamento? É uma cadeira gigante que você coloca o paciente lá inteiro, que os pacientes até falam, parece uma cadeira da NASA. Uau! Então, assim, que é a cadeira, né? E tem gente que vem dos Estados Unidos inteiro só pra poder usar essa cadeira. Sim, porque são 4 no mundo. Quantas nos Estados Unidos? Deve ter 1, 2, 3? 2, Nossa. E aí vai lá só pra poder usar essa cadeira, que é pra poder tratar quando a pessoa tem vertigem, né? Por labirintite, quando os cristais saem, pra poder colocar de volta no lugar. Virando o paciente inteiro e coloca de volta o cristal no lugar. E tá, né? Aí tinha coisa que eu só tinha visto enquanto eu tava me preparando pra prova, e eu vi o equipamento lá e olha. Então é assim de verdade? E eu aprendi sobre isso estudando pra prova, que eu nunca tinha visto isso na minha vida antes. Mesmo sendo formada, mesmo sendo profissional há não sei quantos anos, né? Aí eu fui ver, nossa, que legal, quanto equipamento que tem, né? E tá, fui embora, continuei trabalhando lá no outro emprego que eu tava. Esperando.
E aí, no dia seguinte, me liga a mesma mulher do RH que me ligou da primeira vez pra me falar, olha, você No dia seguinte, então, ela gostou muito. Gostou muito. Gostou muito. No dia seguinte é porque ela gostou muito. Olha, a gente conversou lá, eles gostaram muito de você, você foi aprovada pra vaga. Né? Você foi aprovada pra vaga do hospital. Agora vamos conversar de valores. Que tem outra coisa, você não conversa de valores com qualquer um, né? Só com RH. Com RH. O seu chefe, de fato, não tem nada a ver com o seu salário, quem tem é o RH, né? E se a gente fosse pensar com a mentalidade do Brasil, tô oferecendo, eu vou te oferecer. Ela fala o mais baixo. Claro. Né? E assim, ela, não, beleza, vou aceitar. Não. Aí ela me falou, olha, a gente tá querendo te oferecer tanto, que você falou que você tá recebendo tanto. Eu falei, não, pra mim não tá suficiente. Eu não quero isso, não. Eu quero o máximo que tá lá na vaga. Então tá, peraí que eu vou ligar lá pra conversar com as pessoas e tudo pra ver e te dou uma resposta. Aí ela ligou pra aquela chefe, Sim, aquela manda-chuva lá, que ela já tinha encantado, ela já tinha, né? Será que ela merece isso tudo mesmo, né? E aí, você já tinha, eu falei, você já tinha vendido, você já tinha vendido seu currículo antes, então... Não, e aí você fica assim, né? Nossa, meu Deus, o que eu fiz? Perdi a vaga. Eu tava aqui, vou ganhar aqui, aí pedi aqui, fui gulosa. Fui gulosa, pronto, perdi, não vão me querer mais, né? E aí fiquei esperando. Aí eu acho que umas 4 horas depois me ligam de novo. Olha, elas aceitaram, tá? Não foi no dia seguinte, não. 4 horas depois, tá? Me ligaram. No dia que isso acontecer com você, você vem e comenta aqui nesse canal, Ellen, estou na tua, tá? Por favor. Aí me ligou, aí falou assim, olha, aceitaram, já consegui lá conversar, eles aceitaram, vão te pagar o valor que você tá querendo. Eu, então tá bom. Aí falou, então agora a gente vai começar a te mandar alguns e-mails, não sei o quê, pra você ir pondo seus documentos, fazer tudo, né? Tudo, né? Você tem que fazer exame médico, tem um tanto de coisa, né? E aí, foi assim. E aí você tá lá, eu fui... Quanto tempo agora? Já tem mais de 6 meses que eu tô lá. Né? E é muito gratificante. E o doutorado, como é que tá? Você já terminou? Termino agora em dezembro. Tô no finalzinho. Então vai ser doutora Ellen, tá? Já pode colocar. A partir de janeiro. Pode já colocar nesse vídeo doutora Ellen, porque já tá... Já quase. Já tá em novembro. Não tem que atualizar, já tá em novembro. Você pode colocar doutora Ellen, por favor. A partir de janeiro já vou ser doutora. E aí eu fui pra lá, comecei a trabalhar na parte de neurologia, né, com reabilitação de paciente com derrame, com Parkinson, com, né, esclerose múltipla. E fui ver que a Aya falou que assim, olha, você vai trabalhar com neurologia e um pouco de vestibular, mas a gente tá procurando um outro fisioterapeuta que vai ser vestibular e vai trabalhar um pouquinho com neurologia. E eu já tava... Vestibular era aquela cadeira? É a cadeira, é a paciente com vertigem, né, com labirintite, com desequilíbrio. E eu já tava ali atendendo um pouquinho. Aí passou um pouquinho, né? Aí eu falei assim, gente, essa área é interessante, tô gostando disso. E eu gosto de aprender coisa nova, né? Eu falei... eu falei assim, isso é interessante, tô gostando disso. E aí eu fui conversar com a minha chefe, né? Com a gerente lá. E falei com ela, olha... Teria possibilidade de eu ser a fisioterapeuta vestibular e atender um pouquinho de neuro só e você procurar uma fisioterapeuta pra neurologia, que é mais fácil pra você, porque eu joguei, porque é difícil fisioterapeuta especializado no vestibular, né? É muito difícil, tanto é que essa vaga de vestibular já tava lá há muito tempo. Ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Eu tô gostando dessa área. Ela... Tá bom. E disse que ela falou assim, depois ela me falou, casou assim, porque a gente tava procurando uma fisioterapeuta pra fazer essa parte vestibular e não tava encontrando. E era mais fácil achar outro pra fazer o geral. Pra neurologia era mais fácil. Aí eu falei assim, tá bom, eu quero. Ela, então tá, então agora a gente vai olhar, você vai fazer uma certificação pra você ser certificado em reabilitação. Peraí. Mais coisa pra estudar, pra ocupar o tempo. Pausa. Ela cavou um certificado, gente, com menos de 6 meses no lugar, tá? Então, assim, tá tudo muito difícil, a vida é... Não. Procure as oportunidades. Tenha como exemplo, por favor. Aí eu fui lá, eu falei assim, então você vai ter que fazer a certificação. Eu falei, tá, como é que eu faço? Aí eu fui olhar lá, que não era uma coisa que não é nada barato. Nada nesse processo é barato. Nada é barato. Nada é barato. E aí eu falei assim, ela falou assim, não, mas você faz e depois o hospital, ele te reembolsa. Né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu procurei a certificação, fiz, estudei tudo ali, mais coisa, fazendo doutorado, fui fazer a certificação, tava dando
a mentoria, que eu tava fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Sendo mulher, sendo mãe, cuidando de casa. É por isso que você consegue. Né? Fazendo mil e uma coisas Não ao vamos mesmo entrar tempo. nesse mérito que os maridos estão presentes, a gente quer continuar casado, entendeu? Não vamos aprofundar muito aqui no ar pra não dar ruim. Não, mas também tem que valorizar, porque o marido também ajuda muito. Mas aí que tá. E isso é importante, porque tem gente que me pergunta isso no Instagram, tem gente que fala assim, ó. Dá pra... Como é que dá conta? Como é que dá conta, gente? Tendo um propósito, não se acomodando, mas tendo suporte. Tem que ter suporte. Porque sozinha é muito mais difícil. Tem gente que dá conta, a gente sabe que tem gente que dá conta. A gente sabe que nesse mundão de, meu Deus, tem muita mãe solo por aí. Então a gente não pode desvalorizar muito, pelo contrário, tem que valorizar muito. Mas quando você tem alguém te dando suporte pra conseguir fazer essas coisas, faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Muita diferença. Então tá, já garantimos. Pronto, né? Pronto. Aí inventei mais uma coisa, fui lá. E aí, assim, eu resolvi que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa que tava demais pra mim. Sabe? Meu corpo já não tava aguentando mais. Eu tava ficando muito... A cabeça dá conta, mas às vezes, né? Não tem mais 20 anos, né? Não. Aos 20 anos dava pra fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Agora já não dá mais. Não dava. Então eu resolvi abrir mão por um tempo da parte da mentoria, da preparação dos alunos para a prova. Porque eu tinha que concentrar em mim, né? No meu estudo, nas minhas coisas, porque tava demais. Eu tava começando a deixar, fazendo tudo mais ou menos. E aquilo não tava me deixando legal. Eu não tava ficando feliz com aquilo. Mas agora você já tá concluindo o Tô doutorado. concluindo. Então se você tá aí do outro lado e falou assim, eu não sei por onde começar, preciso de ajuda, sou fisioterapeuta. Manda uma mensagem aqui pro passagempara4@gmail.com. Deixe um comentário aqui na página que a gente vai mandar mensagem pra você, vai te responder e vai passar os contatos da Ellen. Porque eu já tô abrindo um novo negócio aqui pra ela, acabou de ser criado neste momento, neste canal, consultoria com a doutora Ellen, tá? Sim, sim. E provavelmente eu devo voltar da mentoria de novo a partir de janeiro pra preparar pras provas, né? Inclusive essas provas são 4 provas por ano, né? Elas são de 3 em 3 meses. Então é uma prova em abril. Então você tem que ter um horizonte para fazer a prova, para se preparar. Sim, é uma prova em abril, uma prova em julho, uma em outubro e uma em janeiro. É janeiro, abril, julho... Não, janeiro, abril, julho, outubro, isso. Então, se você... E aí o que eu falo? Você conta a sua história, o que vem pra mim? Planejamento. Sim. Informação e planejamento. Primeiro, você tem que saber o caminho que você tem que percorrer. Segundo, você tem que se planejar de que maneira que você vai percorrer esse caminho, né? Porque não é um caminho fácil. Vocês começaram com essa história final de 2020? Foi. Meio de 2020, mais ou menos, né? Mais ou menos no mesmo período que a gente começou a nossa preparação também. Pra você vir fazer a prova em 21, pra se mudar depois. Então, assim, leva um tempo pra fazer isso. Então, gente, se alguém oferece pra você, tem uma solução rápida, em 6 meses você vai estar nos Estados Unidos, Não. Abre teu olho, pensa bem, porque as coisas não são tão simples quanto parece. Tem um processo, tem jeito, fala assim, tem jeito de fazer, tem jeito de vir, tem Fácil muitas não possibilidades. mas não é impossível, né? Mas não é fácil, leva tempo, leva planejamento. Que toma tempo, demanda dedicação, preparação, esforço, você tem que querer muito aquilo, né? Só enquanto a gente tava... Mas é possível fazer tudo lá do Brasil, eu só vim aqui para poder fazer a prova, né, do board, o resto tudo, tanto a parte migratória quanto a parte de validação, né? Eu fiz tudo do Brasil, então dá para fazer de lá, você não precisa mudar para cá para poder, né, gastar e fazer tudo aqui, não, você pode fazer de lá. Até pra você chegar, que era uma coisa que eu falei que eu queria já chegar aqui com tudo certinho pra poder já conseguir trabalhar no dia seguinte, se eu quisesse, né? E eu podia fazer isso. Você tem que esperar um mês, né? O que não foi muito pra quem imigra. Eu esperei um mês. Essa história essa espera de todos esses processos é uma espera angustiante, né? Sim. Você tá colocando a tua vida, você vendeu suas coisas no Brasil, você deixou sua família, né? E vocês, como a gente, trouxe a família, né? Que é outra história, porque quando você tem 20 anos e tá sozinho, É diferente. cara, a gente faz qualquer coisa nessa vida quando você é novo e não tem uma bagagem. Mas a gente veio com família, né? Então as coisas têm que ser muito pensadas, preparadas e planejadas, né? Mas é uma coisa que eu falo, demanda tempo, demanda dedicação, mas é muito gratificante.
né? Eu falo que o reconhecimento que eu tenho aqui, seja dos pacientes, dos outros profissionais, dos chefes, né, do local, do recurso que você tem para trabalhar. Então, assim, é muito gratificante, né? Você trabalha de um jeito diferente. Você se sente diferente. Trabalha muito. Trabalha muito. Não Trabalha tem muito. disso que fisioterapeuta que trabalha pouco, que tem o assistente. Tem o assistente, não é pra ficar atendendo pra você e você ficar só olhando. Ele tá lá trabalhando também, atendendo o paciente. Você tem que supervisionar ele além do que você tá fazendo. Mas você trabalha muito. Mas é muito gratificante. Todo o reconhecimento que você tem, inclusive dos médicos, né? Não é outra relação. É outra relação. Os médicos, eles querem conversar com você. Esses dias, até essa semana agora, foi um médico lá que o hospital tá querendo contratar para trabalhar. Ele é um otorrino, então ele vai trabalhar com a questão de vestibular e tudo. Então ele foi lá mostrar para ele, aí me chamaram, qual a estrutura? Me chamaram para eu conversar com ele e explicar como que a gente faz o tratamento, o que a gente faz lá e tudo, para ver se ele aceitava trabalhar no hospital. Porque na verdade o que ele vai fazer como médico e como o que médico. vai fazer como fisioterapeuta são coisas diferentes. Cada um na sua especialidade, Sim. cada um no seu quadrado, Sim. Né? Então é uma coisa em conjunto. Inclusive ele falou comigo, não, porque se eu aceitar trabalhar aqui no hospital, eu quero muito que a gente converse, porque sobre como que é a tontura, como que funciona tudo, pra gente poder discutir tudo. Então é um outro relacionamento, coisa que eu nunca tive no Brasil. Daqui a pouco você que vai estar escrevendo artigo científico, fazendo teste lá. Quem sabe? Porque agora então a mulher da cadeira da NASA, Sim. a mulher de uma das 4 cadeiras da NASA, que agora eu já gostei do nome, cadeira da NASA. Uma das 4 cadeiras da NASA do mundo está aqui. Agora eu tô me achando muito chique nessa conversa. Gente, eu conheço a mulher da cadeira da NASA. Tá? Sim. Obrigado, Ellen. De nada. E assim, só pra encerrar, né? Que eu falei que essa relação é muito diferente. Eu falo que no Brasil a gente se sentia meio que menosprezada, né? Como profissional. Posso imaginar. Então, assim, inclusive lá os pacientes não confiavam na gente. Ah, porque meu médico falou isso, meu médico falou aquilo. Meu médico falou isso, mas meu médico não é fisioterapeuta, ele não entende nada de fisioterapia, ele nunca botou a mão no paciente, mas meu médico falou isso. Meu médico falou que eu tenho que fazer esse exercício. Eu falei, mas como é que seu médico sabe? Seu médico não formou, ele não estudou. É médico e fisioterapeuta? Pois é, aqui não. Aqui se você fala, o paciente ele confia no que você fala, ele não te questiona. Ah, é, doutora? Já vai falando assim, então tá bom. Tá você colocando toda a informação aí, né, não sei o que e tal. Às vezes confia mais em mim do que o que o médico falou. Né? Então é muito diferente. Eu adorei esse papo. Os nerds se encontram, tá vendo? Agora nós vamos comer calzone, porque meu digníssimo marido preparou massa essa semana pra fazer calzone pra nós. Isso dá outro vídeo, se ele quiser gravar um vídeo da receita do calzone, porque depois vocês contam se tá bom ou se não tá bom. Pode deixar. E muito obrigada por tudo. Eu que foi agradeço. Ótimo. Obrigada. Espero que esse vídeo ajude muita gente lá, que vocês tenham uma nova visão sobre o que é essa coisa de validar, ou na verdade, eu falo assim, eu não gosto da palavra validar, porque eu acho que passa às vezes uma ideia errada. Eu acho que equiparar a tua formação do Brasil com a tua formação dos Estados Unidos, né? Essa ideia de equiparar as formações, a gente tem que esclarecer, porque as pessoas podem fazer isso, é uma possibilidade real, pra você vir para os Estados Unidos, pra você realizar seu sonho de ter uma experiência internacional, mas do jeito certo. De ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida, vim preparado para realmente contribuir, para fazer um trabalho bacana, para crescer e para ter muitas possibilidades legais aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Inscreve no canal, deixa aquele joinha. O Wilson fica aqui fazendo vários gestos pra mim, porque eu sempre esqueço dessas coisas. Ativa o sininho. Aê! Viu? Quem vê YouTube é outra história, gente. Comenta aqui, se tiver pergunta, manda que a gente manda pra ela e a gente responde, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.